Atenção! A Carol chegou no Litoral Norte. É isso mesmo, as óticas Carol chegaram ao Litoral Norte. Na Carol você encontra uma grande variedade de armações para o seu óculos de grau e as mais modernas lentes de contato. E não é só isso, na Carol você encontra as melhores marcas de óculos de sol do mercado. Óticas Carol, sempre com grandes novidades e promoções em 2 endereços. Em Tramandaí, na Avenida Emancipação 387 e em Capão da Canoa, na Paraguaçu 2146, Loja 3. Tendência Entrevista nesta tarde ensolarada de Imbé, mar ali atrás, ano novo, tudo novo, sempre. E nós estamos aqui com o senador Paulo Paim, que gentilmente nos concede esta entrevista em meio às suas férias, né? Tá aí, aproveitando o merecido descanso antes da volta para Brasília, para muito trabalho. Senador, atrasado, mas um feliz 2019. Igualmente para você, Cláudio, é uma alegria mais uma vez estar conversando com você nessa entrevista que eu sei que você vai fazer com que ela circule pelo Rio Grande, né? E eu fico aqui em Rainha do Mar, eu tenho ali uma casinha, faz já uns 32 anos que eu tenho a casinha ali, casinha mesmo. E todo ano eu vou ali, converso com os moradores, já somos amigos de caminhada ali. Enfim, de vez em quando sai uma canaça ali também. Canaça mesmo. Senador, tudo mudando, tudo diferente, tudo novo. E aí já encomendaram as respostas para fazer para o senhor. O pessoal quer saber. Olha, pergunta para o senador Paim como é que fica essa nova configuração, essa configuração do Ministério do Trabalho, a configuração das questões trabalhistas que vem aí. Como é que está, senador? Agora com o novo governo, o governo do presidente Bolsonaro, que hoje, enquanto gravamos, está lá na sua cirurgia, esperamos que indo bem, esperamos que esteja ele passando bem, né? E como é que fica agora com esse novo governo? É um governo totalmente diferente do campo trabalhista. Mas e agora como é que fica essa... Houve progresso? Olha, Cláudio, o Brasil todo está preocupado, né? Não sou só eu. É só olhar o cenário, né? O que foi o encontro lá em Davos, o que está acontecendo no Brasil, essa reforma anunciada e não anunciada, que muita coisa diz um dia e no outro não é bem aquilo. Mas enfim, é um governo que está começando, né? Eu sou daqueles que deixa, diz o homem, pelo menos começar a trabalhar. Bom, e o papel da oposição é fiscalizar, cobrar e também propor, né? Não é só ficar na crítica pela crítica, né? E eu me preocupo muito com o que aconteceu já no governo Temer. O governo Temer sabe que acabou com o Ministério da Previdência, né? Já não existia mais. Existia só o prédio. Só o prédio, acabou, virou um puxadinho ali do Ministério da Fazenda. Agora, nesse governo, eles acabaram com o Ministério do Trabalho. Esse também terminou. Não tem mais Ministério do Trabalho. Veja isso que aconteceu lá em Minas agora. Se o Ministério do Trabalho estivesse em plena atividade, seriam os primeiros a estar lá. Porque lá morreram, o quadro indica, em torno de 300 trabalhadores. E onde está o Ministério do Trabalho? Não existe, não tem. Não tem mais? Não tem. O Ministério da Indústria, que poderia estar lá também. Não tem mais. Vendo o que aconteceu, como foi... Enfim, numa única empresa, 2, não é acidente, né? 2 genocídios, eu diria quase, como esse, é gravíssimo isso. É sinal que pensam somente no lucro e não no resultado da irresponsabilidade, no caso dessa barragem. Então, é esse quadro que se apresenta, né? Há uma insegurança, hoje o mundo todo olha para o Brasil. Olha com uma enorme preocupação do que está acontecendo aqui e esse fato não tem como não comentar, né? Não tem como não comentar. Esse cenário que nos preocupa muito. Enfim, o trabalho não existe, a reforma do Temer, eu duvido que tenha um trabalhador que diga que ela foi boa para ele. Agora, estão anunciando uma outra reforma trabalhista, que é a chamada reforma trabalhista da carteira verde e amarela.
onde o trabalhador passará a ter somente o direito às horas trabalhadas. Vai abrir mão do 13º, das férias? Não terá mais carga horária definida? Se for por esse caminho, que eu espero que não seja, né? Porque tudo isso é falado, mas não chegou nada no Congresso. Até porque a atividade no Congresso mesmo só começa aí a partir do dia 15 de fevereiro. Antes elege mesa, elege as comissões, né? A partir daí que vão chegar as propostas concretas. Então eu tenho falado com muito cuidado. Se houve muito, mas de ação concreta eu não vi nenhum projeto ainda. De concreto tem o fim do Ministério do Trabalho, isso eu sei que é real, né? E tem essa medida provisória que me preocupou muito também, aí eu já falo um pouquinho da Previdência. É uma medida provisória que, em vez de executar os grandes devedores da Previdência, que devem em torno de R$1 trilhão, eles estão preocupados em perseguir quem ganha 1 ou 2 salários mínimos em relação à sua aposentadoria por invalidez, por exemplo, né? Então isso que me preocupa, essa medida, claro, nós vamos iniciar o debate sobre ela agora, no mês de fevereiro. A reforma da Previdência. Essa é outra questão também que... Quem não quer se aposentar? Eu digo uma questão que preocupa a todos, né? Quem não quer se aposentar? Me digam. Todo mundo quer trabalhar e tem direito de se aposentar um dia. Pois bem, veja o quadro que se apresenta. Se for o tal de regime de capitalização, esqueçam, ninguém mais se aposenta. Acabou, né? Acabou. Aquilo ali é privatizar a Previdência, não vai ter mais a contribuição nem do empregador e nem do Estado. Aquelas contribuições que vai para a Caixa da Previdência, PIS/PASEP, tributação sobre lucro, faturamento, toda vez que você compra alguma coisa ou vende, você paga alguma coisa para a Previdência, tudo vai desaparecer. A contribuição do empregador de 20% vai desaparecer. Vai ser que nem o Chile. Como é que é no Chile? Cada trabalhador desconta 10% do seu salário. Sabe o que isso representa em relação à nossa Previdência? Representa 25% do montante dos recursos da Previdência hoje. Aí eles dizem, não, a Previdência está falida. Está falida e tu vai tirar 75% agora dos recursos dela? E vai deixar só 25%? Me expliquem essa mágica. Isso é uma mágica. Tem um plim-plim aí que vai conseguir mostrar, com essa varinha mágica, né? Como que se eu digo que está falida, eu vou retirar todos os recursos que sustentam ela e vou deixar só a condição do empregado, que vai ser tipo uma poupança. Tu vai depositar 10% do seu salário, obrigatoriamente, num banco, num fundo de pensão privado. O banco vai aplicar como ele bem entender. Como é fundo de pensão privado, digamos que ele vá à falência. Não é o banco que vai à falência. Aquela carteira do fundo vai à falência. Acabou, você não tem direito a nada. E é isso que nós queremos. Isso foi adotado no Chile. Sabe como é que está no Chile hoje? É só olhar, é só pesquisar, entrar na internet. No Chile está o seguinte, a aposentadoria lá corresponde a meio salário mínimo. E o cara morre na porta do hospital. Meio salário mínimo, nosso aqui eu estou dizendo já. Claro, não tem direito a nada, né? Porque quando você acaba com essas contribuições vão para a saúde também. Porque a Previdência está no tripé da Seguridade Social. É Previdência, Saúde e Assistência. Bom, se ninguém vai pagar, e daí? Não tem Papai Noel, vai cair da lua, os recursos não vão. Então esse regime de capitalização, eu dizia na campanha, é o fim do mundo se entrarem no regime de capitalização e pode saber que quem vai perder vão ser os trabalhadores, aposentados e pensionistas. Você acha que passa no Senado? Não é bem assim. O Temer também dizia que passava e fazia e acontecia. Eu instalei a CPI da Previdência, mostrei que o problema da Previdência é de gestão. O povo não precisa pagar mais do que paga, não. Eu não quero nem que o empregador pague mais, nem que a União pague, e nem que o trabalhador pague mais. Porque já existe a fórmula 85-95, que diz que cada 2 anos aumenta um ano. Agora, já não é mais 85, esse ano aqui já é 86-96, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Por exemplo, a 85-95,
mulher tinha 30 anos de contribuição e 55 de idade, se aposentava com salário integral. Agora mudou para 55 e um ano a mais também na contribuição. O homem era 60 de idade, 35 de contribuição, agora mudou um ano a mais. Aumentou um ano, porque cada 2 anos aumenta um ano, nós vamos envelhecendo, eu acho até que é justo, né? Então não me digam que no Brasil não tem idade mínima, tem sim. Porque a pessoa se aposenta com 40 anos, mentira. Ninguém se aposenta com 40 anos. Se aposenta com 50. Mentirosos. Ninguém se aposenta com 50 anos. A idade mínima é 55 anos a mulher e 60 anos o homem. Pode ser que lá atrás era assim, mas agora não é. Porque já é uma vida inteira trabalhando. Claro. E o cara cumpriu a sua obrigação, trabalhou. Ninguém quer dar benefício para malandro. Dá benefício para quem contribuiu. O sistema é contributivo. Então, eu sempre digo, quem chega no Congresso, não adianta ficar dando piadinha para cá e para lá. Bobo não é. Né? Tu acha que bobo se elege para chegar? Não, claro que não. Não chega, né? Consequentemente, o que eu estou dizendo para a população que está nos assistindo, que não vai ser bem assim para essa matéria passar lá. Esse vai ser um debate que vai ser amplo, forte e vai mobilizar a sociedade brasileira. Eu dizia antes, o Temer achava que passava. Não passou. Não passou a reforma do Temer. Ele foi embora e a reforma não passou. Então ninguém pense que, mesmo aqueles que votaram no Bolsonaro, tu acha que eles vão querer dar um tiro no pé do próprio pé agora? Querer não ter mais direito de se aposentar? Claro que não. Então vai haver um grande movimento, eu creio, no país, contra a reforma da Previdência nos moldes que está sendo anunciado. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, mexer no relacionamento do trabalhador com o empregador. O senhor sabe, eu acompanho essa caminhada trabalhista desde menino, desde jovem. A gente via lideranças trabalhistas, não é, falando dessa construção que se devia ter entre o capital e o trabalho. E o Brasil agora só tem capital, não existe mais a relação com o trabalho. O trabalho está aí, mas ele não tem mais garantia de nada. Senador, o senhor acha assim, a gente pensa que uma lei não passa, daqui a pouco fazem ela ficar constitucional no Congresso e no Senado. Esse desmonte, sabe, quando eu vinha para cá hoje, um motorista de ônibus que conheço diz assim, hoje eu vou falar com o senador Paim, né, que votou nele, um dia ele viu uma entrevista minha com o senhor, eu votei no Paim, eu digo, vou estar lá com ele hoje. Pergunta para ele, Ministério do Trabalho, então, acabou e não tem volta. Pelo menos nesse governo? Com a vontade do governo, pode ser que ele mude de opinião também, né? Pode ser que ele mude e volte o Ministério do Trabalho. Olha, eu quero tanto dar um depoimento equilibrado, que volte o Ministério do Trabalho e volte também da Indústria e Comércio. Os dois, né? Volte os dois, que cuidam de toda a indústria e o comércio do país. São eles que geram emprego. Claro que a mão de obra é fundamental, mas eu quero valorizar a mão de obra e valorizar também os empresários, aqueles que têm responsabilidade social. E outra coisa, a Justiça do Trabalho. Há um movimento para acabar com os seus trabalhos. Mas o que é isso? Então, se alguém não me paga os meus direitos, eu entrar na Justiça do Trabalho não pode, porque quer acabar também a Justiça do Trabalho. Eu já passei por isso, tendo ela já é difícil. Já é difícil, calcula sem ela, né? Calcula sem ela. Então essas preocupações que a gente está levantando aqui, é a preocupação que hoje circula em todo o país. Como vai ser essa dita nova reforma trabalhista e nova reforma da Previdência? Tem um detalhe, você falou bem aí. Para fazer com a radicalidade que eles querem, eles têm que mexer na Constituição. E mexer na Constituição é bem mais pesado o jogo. Para ver, no Senado precisa 49 votos. E que se for uma lei ordinária, que só mexe para mexer na CLT, por exemplo, ou mesmo alguma coisa na Previdência, que pode ser por lei ordinária, der metade mais um. Desde que tenha quórum no plenário, que é 41, quem tiver 22 já leva. 22 é uma coisa, 49 é outra coisa. Então, aquilo que compete ao texto da Constituição, eles vão ter uma enorme dificuldade para ter esses 49 votos
lá no Senado e ter também 3/5 na Câmara de Deputados. Muito bem, vamos rapidinho agora para o nosso intervalo aqui do comercial e já já voltamos daqui do Hotel Samburá com o senador Paulo Paim. Tá precisando de dinheiro? Na Financeira Becker tem dinheiro fácil. O crédito pessoal com a menor taxa do mercado e pagamento com carnê. Vem pra Becker! Aqui tem a melhor proposta para você sair com o dinheiro na hora. Só na Financeira Becker tem crédito com garantia de imóvel com taxas reduzidas. Se preferir, faça uma simulação em nosso site financeirabecker.com. Financeira Becker. Dinheiro rápido e fácil é aqui. Muito bem, estamos de volta com o senador Paulo Paim. Uma vez eu fiz uma brincadeira boa com o senhor, né? Que eu lhe dizia que se comparava o senhor o senhor foi um dos senadores melhores avaliados dos últimos tempos. Eu lhe disse que essa última avaliação tinha sido do Afonso Arinos, né? Que apanhava dia e noite no Senado e não se entregava. Como é que vai ser daqui para frente, senador Paulo Paim? Sua meta de trabalho esse ano? Esse ano o senhor vai para Brasília arregimentado como nunca? Vai levar todos os alfarrábios, todos os livros, a fé inteira? Não, isso com certeza vai ser absoluta. Eu tenho recebido muita mensagem, esse WhatsApp, enfim, as redes sociais. O que as pessoas têm que entender que não dá para ficar numa de achar que esse ou aquele é salvador da pátria. Isso não existe. Nós temos que ter um trabalho coletivo. Eu acho que a preocupação número 1 hoje é a reforma da Previdência. Eu digo na mesma escala, número 1B, digamos, né? Um A e um B é a questão trabalhista, é o direito do povo brasileiro, é a questão da saúde, é a questão da segurança no trabalho. Vejo de novo o que aconteceu aqui agora, lá em Minas Gerais, né? É a fiscalização. Nós não podemos permitir que aqui a gente se volte ao trabalho escravo. Se falavam até poucos dias atrás de flexibilizar, inclusive, as normas em relação ao meio ambiente e os direitos na área que o trabalhador exerce sua função, ou seja, a fiscalização no trabalho. Parece que Deus lá de cima, não foi Deus, né? Deus disse, olha, vamos devagar com o andor. E, infelizmente, a Vale nos mostra o que pode acontecer. A Vale foi só um exemplo, né? A Samarco, aquela também não foi brinquedo, né? E era da Vale também, né? Tudo era da Vale. Em 3 anos, os 2 maiores desastres criados pelo homem foram da Vale e no Brasil. A Vale mudou a topografia de Minas em 3 anos. Com certeza. Diz que no mundo, eu vi uma notícia hoje, que no mundo todo, pelo menos nesse século, não houve um acidente criado pelo homem, que ali é a criação do homem, né? Como esse da Vale, que nós estamos assistindo com tristeza aí nos dias de hoje. Até eu recebi um poema hoje daqueles anônimos, né? Ele mandou para mim, pai, não quero dizer o nome. E ele dizia, eu estou chorando pelo meu cachorro, eu estou chorando pela minha casa, eu estou chorando pelos meus livros. Aí depois mais na frente ele dizia, eu sei que muitos lá estão chorando pelos seus filhos, estão chorando pelas esposas, estão chorando pelos amigos, pelo trabalho que terminou também, né? Terminou, do jeito que terminou. Então, é um momento de muita tristeza no país. E nessa insegurança que nós estamos, claro que preocupa. Eu sempre fui defensor, já te falei outras vezes, que nós temos que pensar numa frente ampla pelo Brasil, né? De governar para todos, pensar em todos. E, bom, há divergência entre direita, em centro, esquerda, e até diferenças ideológicas, todas são legítimas. Eu respeito a todas. Somos todos brasileiros. Claro, e eu posso pensar diferente, ter a minha forma de atuar, mas não pode ficar essa política de ódio. É ódio de quem pensa diferente. Olha o caso que tu mesmo comentou no intervalo do Jean Willis, né? Jean Willis. Ele foi embora. A surpresa. Não, mas ele estava sendo ameaçado, claro, ele vivia em pânico. Eu li algumas entrevistas dele, né? Cercado de segurança e ameaças à família, porque pensa diferente de outros em relação àquilo que ele fala e a vida pessoal dele. Mas o que é isso? Onde é que nós estamos? Nesse país, de repente, você dizer que é defensor dos direitos humanos, dizer que tu é da política do amor, que tu não gosta da política do ódio, o outro do lado de lá já fica brigando contigo, porque
Bom, eu tenho o direito de não gostar do ódio, da violência, da agressão, do desrespeito, né? Eu quero direitos iguais para todos e trabalho por isso. Eu sou um humanista. Eu quero ver políticas humanitárias. Eu quero ver uma política de respeito aos homens, às mulheres, às crianças, mas quero ver também aos animais. Não é? Como a gente viu recentemente, no grande supermercado aqui do Brasil, um cachorrinho foi morto a paulada. A pauladas. Então essa política do ódio, ela vai crescendo, 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 daqui a pouco não tem mais limite. E os fake news também, olha, eu não tinha bem claro isso, mas a partir do momento que eu passei por essa campanha, e depois da campanha, esses fake news é uma loucura, eles podem levar uma população, como já me falaram isso que aconteceu, a linchar uma pessoa com mentiras. O que já aconteceu lá em São Paulo. Já aconteceu. E o próprio Jean Willis fala também isso. Dizendo que estavam dizendo que ele violentava a criancinha, tal, aquela coisa toda. Então ele não sabia nem como sair na rua mais. Diz que a mãe foi ameaçada. Pedófilo, né? Chamando ele de pedófilo e tal. Olha onde é que nós estamos. Então não tem limite. Os fake news sabem que não tem limite, né? Não. Eles botam quem eles querem ali e não descobrem. A maioria dos casos não ficam nem sabendo quem é o malandro. O malandro fez aquilo. É um cara desonesto, né? Mentiroso. Fim do mundo que eles estão fazendo. Então é esse mundo que nós estamos vivendo. É preciso que a gente estabeleça um diálogo com todos os partidos, essa é a minha avaliação. Conversar com todos os ex-presidentes. Conversar com o atual. Eu conversei com todos os presidentes no passado e não deixaria de conversar com esse também, mas tendo uma posição clara, estabelecendo parâmetros para aquilo que eu penso de políticas, repito de novo, no campo da humanidade, né? Aliás, o 01, humanidade. Assim ele chama o filho, vai ser seu colega lá no Senado. Tá ali, ele mesmo está enfrentando uma série de problemas agora. Tá complicado. Então, até onde aquilo, tudo que dizem é verdade ou não, eu não sou juiz para julgar. Mas veja, é como se o feitiço fica contra o feiticeiro, né? Já entra lá com problemas. Entra com problema sério. Então esse mundo de tanta agressão, tanta violência, tanto desrespeito de um com o outro, é que nós temos que contornar e resolver para que as pessoas pensem diferente, mas não vire isso uma agressão que parte até para o linchamento. Linchamento físico, político e moral de uma pessoa. Senador Paim, uma honra imensa tê-lo estado com o senhor. Eu quero deixar agora o microfone à sua disposição para o senhor mandar aos seus eleitores aqui do Rio Grande uma mensagem e lhe desejar toda a sorte e toda a luz para que o senhor faça essa caminhada neste novo mandato que começa agora de mais 8 anos lá nos representando no Senado Federal e que 19 seja para o senhor um ano de muitas vitórias, sendo para o senhor, será para nós. Cláudio, eu sempre digo que eu defendo causas e não coisas, né? Eu me preocupo na minha atividade, seja pessoal e mesmo parlamentar, estar sempre na linha de fazer o bem sem olhar a quem. E nesse momento o que eu poderia pedir, não para mim, eu peço para o povo brasileiro, né? Que a gente saia dessa política do ódio e vamos entrar no campo das ideias, das causas, vamos discutir como é que a gente pode melhorar a saúde, como é que podemos melhorar as políticas de emprego, como é que podemos melhorar as qualidades do trabalhador em relação, inclusive, na fiscalização da sua área de trabalho. Vamos discutir o meio ambiente, como não, né? Vamos discutir a questão da agricultura, vamos discutir a questão dos servidores públicos, enfim, de todos. Vamos discutir por que o Brasil, um país riquíssimo como esse, o Brasil sabe que não tem catástrofe, né? Não tem catástrofe. Nenhuma. Nenhuma. Quando que outros países, a natureza é que cria os catástrofes. É vulcão, é terremoto. Nós criamos as nossas. Aqui nós criamos. Nós aqui os homens que criam.
E a natureza reage. A natureza tem que reagir, né? Mediante esses fatos que estamos vivendo nesses dias. Então, tudo isso é que a gente tem que refletir. Todos falam em nome de Deus, em nome de Deus. Muita gente que fala em nome de Deus acabou no inferno, né? A gente sabe disso. Uma turma aí. Né? Então, lá do Rio tem um. É preciso a gente pensar em como é que eu digo sempre? Amar o outro como ama a si mesmo, né? E pensar sempre numa forma de ajudar o conjunto da população e não pensar só em si. Aí a palavra que eu diria que une a todos é a palavra amor. Eu gosto muito também da palavra gratidão. Gratidão, amor, seriedade, responsabilidade. Esse país tem tudo para dar certo. Senador, foi um prazer inenarrável, enorme. Obrigado pelo carinho. Foi nosso. E repito, com a democracia tudo, sem a democracia não se vai a lugar nenhum. Senador Paulo Paim, que nos visita aqui no Tendência Entrevista, em mais uma das visitas que nos faz desde o tempo da rádio, sempre muito atencioso. Nós voltamos num próximo.